Então vamos lá. Aqui apresentando para vocês, esta figura é a figura do BT Model Canvas. O que eu quero que vocês entendam a partir de agora deixa a parte roxa e a vermelha de lado, não se preocupem, né, com os insights de inovação e ações de transformação, que isso a gente vai ver depois. Agora eu quero que vocês foquem a mente de vocês no centro, onde está escrito propósito, tá certo? Na parte azul, problema, oportunidade e proposta de valor. Na parte laranja, ecossistema, processos e ativos. Na parte verde, clientes, jornada e canais. E na parte amarela, custos e externalidades negativas, receitas e impactos positivos, tá bom? Então, acompanha comigo essa introdução do BT Model, porque esta introdução vai ser importante para a gente entender o nosso negócio, entender como está o nosso negócio no momento, obter uma visão holística do negócio. Né? Nenhum planejamento é possível se você não conseguir entender e dominar os componentes do seu negócio, principalmente os componentes que a gente chama de componentes de negócio do século XXI. Tá certo? Então, se a gente focar nestes 11 componentes, e onde estão os 11 componentes? O propósito está no centro, depois tem os outros 10 aqui em volta do propósito, tá? De novo, problema, proposta de valor, ecossistema, processos ativos, clientes, jornada, que é o Customer Experience, né, que é a jornada do cliente, canais, custos e externalidades negativas, receitas e impactos positivos. Cada um desses componentes eu vou explicar o que é, e eu quero que você entenda que depois da gente fazer esta modelagem, aí sim a gente vai pensar em inovar o negócio. Sair inovando sem entender o modelo de negócio, sem entender o que é o seu negócio, fica complicado e o seu risco aumenta muito, ok? Então vamos lá, é simples de entender. Ó. Focando aí, imagina que você está na sua empresa e você quer modelar a sua organização. É óbvio que se você fizer isso em equipe, isso em grupo, fica muito mais. Se você fizer isso em equipe, em grupo, fica muito. é, Se você fizer isso em equipe, fizer isso em grupo, chamar os colaboradores da organização, você vai ter uma modelagem do seu negócio muito mais fiel ao que ela é mesmo, tá certo? Então, mas eu quero que vocês entendam que existem 3 formas de usar isso dentro da organização. A primeira é a forma que a gente chama estratégica olhando para o negócio. Vamos dar um exemplo? Pega aí a sua empresa e coloca ela no centro e pergunta assim: qual é o propósito da minha organização? Tá certo? O conteúdo desses componentes, o que é propósito, eu vou deixar dentro do material que está embaixo. Né? É só clicar aí no PDF e você vai ter acesso ao conteúdo do que significa propósito. Isso vai facilitar você aplicar, né, responder essa pergunta. Qual o propósito da nossa organização? Tá certo? Bom, então um resumo rápido, a gente pode aplicar, né, o BT Model Canvas para poder modelar o negócio, para poder modelar o departamento e para poder modelar a nossa função. E tem um quarto uso que é modelar nosso currículo, tá certo? Então, modelando a empresa, sempre a empresa no centro e a pergunta é feita para a empresa. Por exemplo, qual é o propósito da empresa? Qual o problema e oportunidade que ela resolve na sociedade hoje? Qual é a proposta de valor que ela entrega hoje? Lembrando que a gente está modelando hoje. Lembra que a parte de inovação, que é a roxinha, e transformação vem depois, tá? Depois que a gente vai pensar em inovar. Mas primeiro a gente tem que entender como a empresa está no atual momento. Isso é modelar a empresa, que a gente chama do aspecto as is, né? Como está. Então, qual o propósito da empresa, qual o problema e oportunidade que ela resolve hoje no mercado,
qual a proposta de valor que ela entrega hoje, qual é o ecossistema que ela está inserida hoje, quais são os processos principais hoje, quais são os ativos hoje, quais são os clientes hoje, qual é a jornada do seu cliente, quais são os canais hoje, quais são os seus custos e as externalidades negativas hoje e quais são as receitas e os impactos positivos hoje. Perceba que com esse momento de transformação que a gente vive, o impacto praticamente foram, né, em todos os componentes. Então, com a chegada do Covid-19, com a chegada aí do coronavírus, o mundo inteiro sentiu o impacto, as empresas também sentiram um impacto muito grande em todos estes componentes. Por isso que a gente entende que vai mudar tudo e quanto mais cedo você juntar as equipes, juntar seus colaboradores para poder remodelar o seu negócio, vai ficar muito mais fácil depois de você partir para uma inovação, para uma forma de pensar diferente e para ações de transformação. Mas antes, você tem que fazer o básico. Fazer o básico é olhar para o seu negócio e modelar a situação dele atual usando estes 11 componentes que estão aí na sua tela.